Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de Atualidades é o nosso giro da semana. Hoje conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 24 e 30 de agosto de 2025. Farei aquele pedido tradicional, se você puder e quiser, curta o vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com um amigo. São ações bem simples, mas que contribuem muito para o crescimento do canal. E essa semana foi curiosa, né? Semana bem corrida, estou em uma viagem de trabalho e quase não consigo gravar a aula. Mas pensei, né, no comprometimento que a gente criou aqui no canal, de muitos alunos pedem, esperam esse vídeo, então mesmo com o tempo muito enxuto, consegui tirar aqui um espaço para produzir esse conteúdo que eu creio que pode contribuir muito com a aprovação dos candidatos. Beleza? Então bora lá para o nosso primeiro fato da aula e ele tem relação com a temática população. Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, diz o IBGE. Então, anualmente, há uma estimativa por parte do IBGE da população do país. E essa estimativa, que é diferente do censo, né? O censo é uma contagem. Aqui nós temos uma estimativa. A estimativa é de que o número de brasileiros, o número de habitantes no Brasil, para melhorar o termo, atinge 213 milhões. Pois bem, quando comparado com o censo de 2022, registramos um crescimento de 5,1%. Duas questões podemos pensar a partir só desse parágrafo. Primeira questão, uma banca chatinha, uma banca preciosa, pode sim perguntar o número de habitantes no Brasil, segundo divulgação do IBGE. 213 milhões. Ok? Tudo bem? 213. Márcio, eu não tenho sorte em prova, então vamos lá, uma brincadeira, né? Não diria uma brincadeira, criou-se um mito de número de esse número de sexta-feira 13, o número do azar, essas coisas, né? Então, obviamente, você deve imaginar que no Brasil temos mais do que 200 milhões de habitantes, correto? Só que você não lembra o número certinho, se é 205, se é 208, se é 213. Nessa prova você dará sorte. O número do azar é o 13, mas nós teremos sorte. Então é um jeitinho bobo, mas talvez você não esqueça mais dessa dica. Então, primeira questão possível, número exato de habitantes aí. Uma segunda possibilidade de questão é sobre qual foi a tendência da população brasileira desde o último censo. Permaneceu estagnada? Diminuiu? Não. Ocorreu um crescimento de 5,1%, certo? Bom, aí uma informação adicional que eu acho valiosa, já discuti em outras aulas aqui no canal, a projeção para a população brasileira nos próximos anos é de crescimento. Mas esse crescimento vai ali, ó, até 2041. A partir de 2042, o Brasil entrará num processo de declínio populacional. Bom, então uma segunda informação interessante. E para a gente fechar, a banca pode ainda abordar qual estado cresceu mais, qual estado cresceu menos, qual estado mais populoso, qual menos populoso. O estado de São Paulo continua, né, sendo o com o maior número de habitantes. Tá? Então, maior população, são mais do que 46 milhões de pessoas. Então, dos 213 milhões de brasileiros, 46 milhões vivem no estado de São Paulo. Já o estado com a menor população é o estado de Roraima, são cerca de 738 mil habitantes. Então, São Paulo, 46 milhões, Roraima, 738 mil habitantes. No entanto, Roraima foi o que apresentou o maior crescimento populacional. Tá? Enquanto isso, os menores crescimentos foram registrados no Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul. Ok? Bora lá para o segundo tópico? Ah, tema gigante.
Pode aparecer em questão objetiva, mas também em redação, em questão discursiva. Adultização. Márcio, o que é adultização? Vamos lá. Imagine só uma criança, um adolescente que é submetido a uma experiência, e isso de forma precoce, então é submetido a uma experiência de forma precoce, e essa experiência é permeada por um conteúdo, por uma atividade, por uma música, por uma forma de se vestir, que, em tese, espera-se para um adulto. Peraí, Márcio, deixa eu ver se eu entendi. Então, a adultização trata aí da ideia de uma criança submetida a uma experiência, a uma atividade, a um conteúdo reservado a adultos. Então, acontece isso precocemente. Se acontece precocemente, a gente trabalha com esse termo de adultização. Tudo bem? Tá, Márcio, já compreendi. O Senado aprovou um projeto para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital e o tema central desse projeto é a questão da adultização. Teremos regras aí para combater a adultização de crianças e adolescentes em ambientes digitais, em rede social, em aplicativo, em jogo eletrônico. Vamos entender um pouquinho as características desse projeto, alguns tópicos desse projeto. As contas de menores de 16 anos, né, elas vão obrigatoriamente estar vinculadas a um responsável legal. Lá na Austrália, não sei se já comentei isso aqui em alguma aula, na Austrália os menores de 16 anos não podem utilizar redes sociais. Aqui não é nem a proibição da rede social, mas sim que obrigatoriamente a conta de um usuário com até 16 anos deve estar vinculada a um responsável legal. É uma medida que aparece nesse projeto. Verificação de idade. As plataformas deverão adotar mecanismos mais confiáveis de checagem de idade. A autodeclaração não deverá ser aceita. Conteúdos proibidos. Serão conteúdos proibidos para crianças e adolescentes aqueles relacionados à exploração e abuso sexual, pornografia, violência física, assédio, cyberbullying, uso e incentivo de drogas, álcool e tabaco, jogos de azar, apostas, práticas publicitárias predatórias. Então, são conteúdos considerados proibidos para crianças e adolescentes. Supervisão parental. As plataformas deverão oferecer ferramentas, configurações que permitam os pais acompanhar o conteúdo e limitar o tempo de uso. Chamamos isso de supervisão parental. Multas e sanções para as plataformas e empresas que descumprirem as regras. E a questão dos jogos eletrônicos, o projeto proíbe que crianças e adolescentes acessem jogos que contenham caixas de recompensa, porque aí o entendimento é que essas caixas funcionam como apostas, ok? Outro tema muito atual, com grande potencial de prova, manchete: Estados Unidos concentram quase 40% dos data centers do mundo. Quando eu falo em data center, eu vou tentar aqui passar a ideia, mas imagine uma instalação física. Nessa instalação física, nós vamos ter toda uma infraestrutura relacionada à área de tecnologia da informação. Servidores, equipamentos de armazenamento, equipamentos de rede. Então, são todo o alicerce para as operações digitais. E nos Estados Unidos, 40% dos data centers ficam nesse território. O Brasil tem menos de 200 dos mais de 10 mil data centers espalhados pelo mundo. Então, isso chama a atenção, né? Brasil, território gigantesco, um país aí em desenvolvimento, entre as 10 maiores economias do mundo, só que parece não acompanhar essa evolução na área de tecnologia da informação. Uma outra informação auxiliar é que a cobertura é menor ainda no Brasil quando você olha para as estruturas de tecnologia de ponta. Olha essa informação. O Brasil tem instalado em seu território apenas um provedor de nuvem
que oferece os aceleradores necessários para treinar grandes modelos de linguagem como o ChatGPT. Então, enquanto o mundo aprimora a inteligência artificial, desenvolve aí uma série de mecanismos, o Brasil tem apenas um provedor, segundo esse relatório, capaz de treinar modelos como o ChatGPT. E já os Estados Unidos, eles detêm, concentram 40% dos data centers do mundo. Frequência. E agora a pauta envolve um pouquinho de economia. Brasil e México assinam acordos de biocombustíveis. Márcio, o que é um biocombustível? O biocombustível é um combustível que tem como matéria-prima para sua produção a matéria orgânica. Um exemplo de biocombustível é o etanol. Tá? Quais são as vantagens? Ele é considerado um combustível renovável, né? Quando comparado com o petróleo e derivados do petróleo, ele é mais limpo, não que ele não tenha efeitos, mas mais limpo, então uma tecnologia mais limpa e considerada renovável. Bom, então Brasil e México assinam acordos de biocombustíveis. Querem falar sobre cooperação, sobre uso, sobre regulação, sobre certificação. E aqui eu vejo uma questão bem tranquila. Ou a banca vai perguntar qual é o teor do acordo assinado entre Brasil e México, e aí você sabe, opa, bio, não é entre dois países? Pô, bi de dois países, biocombustíveis. Ou então a banca pergunta, olha, o Brasil assinou um acordo de biocombustíveis com um país da América Latina, que país é esse? O México. Chama atenção que esse acordo é assinado em um momento em que os dois países sofrem pressão comercial dos Estados Unidos, pressão comercial na forma de tarifas. E para fechar a nossa aula, creio que ele será tema de prova, o falecimento de Luiz Fernando Veríssimo, considerado um dos grandes escritores da história do Brasil, morreu aos 88 anos. Na sua atuação, nós temos destaque para a crônica e para o humor. Ele criou a coletânea Comédia da Vida Privada, que virou até programa de televisão, né? Tem personagens icônicos como o analista de Bagé. Depois, se você quiser dar um Google aí, ó, no próprio YouTube aqui, pesquisar um pouquinho sobre o analista de Bagé, é bem interessante. Era uma espécie de um psicólogo, né? Mas com toda a caracterização de alguém que vive no Rio Grande do Sul. Então, bem interessante. Fez parte da minha adolescência ali, crônicas sobre o analista de Bagé. E além, a gente está falando muito da crônica, mas também é um cara que tinha uma habilidade pro romance, era um cartunista talentoso, então um artista multifacetado, tá? Esses são alguns dos destaques relacionados ao Luiz Fernando Veríssimo. Galera, peço perdão aí talvez pela agilidade da aula de hoje, como disse, tentei encaixar um tempinho aqui para não deixar a semana ausente de conteúdo. Agradeço a companhia de vocês. E se quiserem, o Márcio está lá na rede social, lá no Instagram, e procuro realizar postagens aí diárias, pelo menos na semana sempre rola algum conteúdo interessante no Instagram, sempre focado em atualidades, ou ciências humanas, ou ciências ambientais, aplicadas a concursos públicos. De boa? Desejo bons estudos e um ótimo aproveitamento do conteúdo. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.